Olá, meus ilustres alunos, como vocês estão? Espero que todos vocês e os familiares estejam muito bem. Então vamos lá. Essa aula nós iremos tratar de 3 assuntos bastante importantes. O primeiro assunto é sobre a questão do trabalho em equipe, dos grupos, dessa junção. O segundo assunto, super em alta, a diversidade. E o terceiro, o estresse. Ai, meu Deus, que complicação, né? Todo mundo estressado. Então, a equipe é um conjunto de pessoas que desenvolve atividades que se interrelacionam, né? E o mais importante disso é que, de repente, eu poderia até fazer sozinha. Mas nesse caso, eu preciso que todas as pessoas estejam envolvidas para o resultado desse trabalho, né? Então, a troca de experiência, os saberes de cada um, uma postura aberta para a diversidade, tudo isso é muito importante, né? E hoje a gente sabe assim, que os clientes cada vez mais exigentes. Concorrência muito acirrada, quase que uma guerra de preço, né, gente? Vamos falar a verdade. Pressões de diversos níveis, né? E a questão do espírito de equipe é muito perceptível. Quando um cliente entra no estabelecimento, ele entra na organização, ele já percebe se ali o negócio está integrado, se as coisas estão funcionando, né? Então, o mundo externo, ele percebe plenamente o que acontece dentro da empresa, né? Então, as organizações hoje, elas valorizam muito as características pessoais dos trabalhadores, não somente as características técnicas, né? A formação técnica, a competência técnica, mas o temperamento, as atitudes e, com certeza, a forma que tem de se relacionar. E a gente sabe que relações harmônicas com os outros colocam-se verdadeiramente no lugar de manter um bom relacionamento, né? Boas intenções, mensagens não verbalizadas, né? Porque tem hora que não precisa nem falar, só de olhar já está sabendo, né? E com certeza isso atinge muito a produtividade do grupo, né? Então, mas tem algumas questões que são importantes para que a equipe perceba assim, o que está acontecendo, como é que as coisas estão fluindo, né? Então, a questão das metas, a questão do feedback constante, a questão do reconhecimento, né? Ó, ficou bom, legal. A questão da liberdade, né? São algumas características que compõem a questão da equipe, né? E a gente sabe que o líder, ele tem um papel super importante para que a equipe tenha bons resultados e atinja a produtividade, que tenha um bom relacionamento, né? E uma outra coisa também é o seguinte, que quanto menor o grupo, é mais fácil, né? O grupo vai ficando grande, o negócio vai tomando uma proporção maior, né? Então, não é fácil, né? A gente lidar com tantas pessoas, com pensamentos tão diversos, né? Mas a administração sendo participativa, com certeza isso terá uma influência grande, né? Então, o trabalho em equipe, ele sempre vai existir, tendo ou não o desempenho esperado. Que vai fazer a diferença vai ser a atitude de cada um, né? Se eu tiver uma atitude bacana, com certeza as coisas tendem a acontecer de uma forma melhor, né? Mas, infelizmente, no ambiente profissional também tem umas equipes que a gente fala que são equipes doentes, né? Faz de conta que ouve, depois faz de bobo, né? Esquece a reunião, a treta, a fofoca, joga um contra o outro, faz uma competição destrutiva, expõe as pessoas no coletivo. Então, tudo isso faz com que as equipes fiquem, assim, bem aborrecidas, né? Então, tem que tomar muito cuidado, porque senão as coisas tomam uma proporção muito grande e que isso não vai ter resultados que sejam satisfatórios para que as coisas aconteçam da melhor forma possível, né? E aí a gente entra num outro assunto também que é muito importante, que é a questão da diversidade da força de trabalho.
Então, atualmente, um dos maiores desafios enfrentados por parte das organizações é a adaptação frente às diversas diferenças dos indivíduos, né? E a diversidade da força de trabalho, ela teve uma mudança muito grande nos últimos anos e isso é muito importante, né? Então, as principais categorias dessa diversidade, né? A questão do sexo, da raça, da origem, a pessoa com deficiência, a questão da religião, né? Então, as empresas, as organizações, elas precisam respeitar as diferenças e utilizar a favor essa variedade de talentos, essa formação de equipe bem eclética, né? Então, e um dos maiores benefícios é exatamente a questão das ideias, dos posicionamentos, das perspectivas. E a gente sabe que aquelas empresas que investem na diversidade, ela tem uma chance muito maior de conquistar um número de clientes mais diversos também, né? Então, quando essa diversidade ela é administrada de forma correta, existe a chance maior de diminuir a rotatividade, né? Diminuir a dificuldade de comunicação, dos relacionamentos, né? Mas, infelizmente, as empresas brasileiras, elas ainda não têm essa valorização, ela não tem ainda essa aposta em relação à diversidade, né? Então, isso é um caminho que precisa melhorar muito. E isso está muito embasado na questão do preconceito, né? Nossa, é um juízo de valor pré-concebido sobre algo ou alguém, é um pré-julgamento, digamos, é uma opinião, um pensamento acerca de algo ou de alguém a partir da minha análise, a partir do meu ponto de vista, né? E nem sempre, ou muitas vezes, o meu ponto de vista é o mais correto, né? Então, é muito importante a gente falar, a gente mostrar que o papel das empresas e o papel das lideranças e dos setores de RH em relação à inclusão, ele é urgente, ele é mandatório, ele é obrigatório. Afinal, a diversidade e a inclusão, ela tem que fazer parte das nossas rotinas através de ações concretas, né? Não é simplesmente falar, sou favorável à inclusão, para mim tá tudo bem, e na verdade não ter essas ações, né? Então, a empresa, ela deve contar com uma estrutura de base, pois a inclusão, ela também não faz do dia para outro, vamos incluir, vem para cá. Não, não é assim. E as pessoas têm que entender o que é a inclusão, né? Se eu vou apoiar os refugiados, eu sei o que é refúgio. Se eu vou apoiar a causa trans, eu sei qual que é o significado disso, né? Então, são questões muito importantes e algo que é muito contundente aqui no nosso país é a questão do negro, que é a nossa origem, que é a nossa história, que é de onde tudo começou, né? Todos nós temos uma história relacionada à raça negra no nosso país, seja por familiares próximos, mais distantes, de pessoas amigos que a gente conhece, e que é uma parte tão triste, tão desonrosa da história do nosso país, que muitas vezes persiste até hoje através do preconceito, né? Então, no nosso país a gente tem que ter ainda o Dia Nacional de Consciência Negra, né? Precisa falar sobre isso, precisa tratar desse assunto, porque mais de 50% da população é negra ou parda, né? Segundo o IBGE, e ainda fica discutindo isso, né? Então, mesmo que a gente tenha tido muitos avanços, no mundo do trabalho é muito grande esse abismo, né? A diferença entre o branco, o negro, quanto que o branco ganha, quanto que o negro ganha, em que cargos chegam, né? E realmente a população negra, ela tem uma dificuldade maior, né? A lei de cotas está aí, né? Para poder alavancar essa causa, e as variadas funções dentro de uma empresa necessita de diversas habilidades de quem executa, né? Então, o líder tem um papel muito importante sobre isso, né? Então, a gente tem que colocar um basta e ajudar realmente a entender como é que isso funciona, né? E, por último, não muito menos importante, é a questão do estresse, né? Que o estresse, a tensão já está ficando normal. Não era para ser, mas já está ficando normal no cotidiano, né? E entre as
os principais indicadores, né, de desgaste da saúde mental, a gente tem nervosismo, estresse, desgaste mental, ansiedade, tensão, cansaço, desestímulo, desespero, depressão, e aí parte por outras questões fisiológicas, né, perda do apetite, insônia, e aquela pessoa que ela não consegue se desligar, né, ela vive 24 horas, né, muitas vezes por pressão da chefia e muita hora extra, extensão da carga horária de trabalho, né, a tecnologia ela veio para ajudar em muitos aspectos, mas em muitos aspectos também ela torna a pessoa super dependente, né? Ela não tem mais a hora de trabalho, a hora de dormir, a hora de lazer, aquilo se mistura e a saúde do trabalhador tem ficado bastante abalada, né? Causada pela essa sobrecarga, essa intensificação do trabalho, resultante de uma pressão contínua, né? Para que seja bom, que seja excelente, que atinja o rendimento, que faça realmente acontecer. Então, nós temos que tomar muito cuidado, né? E tem hora que a gente tem que pensar o seguinte, olha, que horas que eu vou começar a me preocupar, né? Que é normal uma pessoa dedicada ao trabalho, que é responsável, que cuida das coisas, que cumpre e tal, o que está exagerando, né? Porque existem pessoas que respiram trabalho 24/7, né? 24 horas por dia, 7 dias por semana. E isso é normal, né? Então nós temos que realmente buscar um equilíbrio, né? Já teve uma época que as pessoas se envaideciam e falaram, porque eu não tiro férias, porque tem não sei quantos anos que eu não tiro férias. Mas isso é bom? Isso é bom para a cabeça da pessoa e de contrapartida isso é bom para a empresa, né? Claro que não, o desgaste é muito grande, né? Então a gente tem que estabelecer esses limites, né, da relação da empresa, ter os nossos horários, cumprir sim, mas na hora que você sair da empresa, você ter os momentos de lazer, né? E é muito engraçado que o lazer é tratado como se não fosse importante. O lazer é bom, o trabalho é ruim, mas a gente valoriza o que é ruim, que é o trabalho. Ué, né? Então, o trabalho é sério, o trabalho é importante, o lazer não é importante, né? Então, a gente dá extrema importância àquilo que é ruim e dá pouca importância àquilo que é bom. Então, é isso, ó, aí já tá errado, né? Porque a gente não pode abrir mão, né, das férias, do descanso, para estar com a cabeça em dia, para conseguir dar continuidade aos nossos desafios, né? Então, assim, tem que descansar. E descanso é outras atividades daquilo que a gente faz diariamente, não só férias, né? Porque se você for descansar só uma vez por ano quando você tirar férias, aí não rola, né? Então, o tempo livre tem que ser usado de uma forma bacana, naquilo que você gosta, né? Muitas vezes as pessoas aliam a questão do dinheiro. Ah, porque eu não tenho dinheiro. Ao descanso. E não, né? Lógico que descanso com dinheiro é melhor, mas eu não posso colocar no lado financeiro uma culpa que eu posso ficar de boa, né? Então, muitas vezes deixam de ter um lazer justamente por não conseguir desvincular a ideia do lazer com o dinheiro, ou gastar, ou viajar e tal, né? Mas a gente sabe que descansar é muito importante, né? Então, o lazer é uma possibilidade da gente produzir com prazer, com escolhas, coisas boas na nossa vida também. Então, precisamos nos cuidar, porque senão, ó, pira o cabeção e aí fica complicado, né? Mas durante as nossas aulas síncronas estaremos discutindo bastante sobre esses assuntos, né? Então, se cuida, tá? Beijo. Tchau, tchau.